Fala galera, estamos iniciando a primeira aula da Universidade Hajam Vagas. Nós já iniciamos e realizamos a aula inaugural, a aula 00, e estamos dando início, à nossa série de aulas semanais, onde vamos estar abordando diversos assuntos relacionados ao mercado de trabalho, diversas profissões e até mesmo a coisas específicas de uma ou outra profissão e diversos outros conteúdos e conhecimentos que vai ser fundamental para qualquer tipo de trabalhador, para qualquer tipo de profissional, ou mesmo empreendedor, ou estudante, enfim, mas também para o exercício das mais diversas profissões. Então, cada aula a gente vai estar trazendo assuntos que numa aula vai ser um assunto geral, mas que em outras aulas podem vir a ser tratados assuntos bem específicos ou bem voltados para uma profissão, para uma prática que vai lhe beneficiar profissionalmente ou mesmo a nível pessoal, né? Mas enfim, na aula de hoje nós vamos estar tratando sobre o que é essencial para se conseguir um emprego, mas não somente para se conseguir um emprego, mas também para se manter nesse emprego. E é sobre isso que eu gostaria de tratar hoje, né? E vou estar tratando com vocês por meio dessa aula. Então, se vocês querem conseguir um emprego, existem dois fatores que vocês precisam ter e vocês precisam desenvolver. Esses dois fatores vão, como eu disse um pouco atrás, vão determinar se você vai conseguir um emprego ou até mesmo se você vai ser chamado para um processo seletivo de uma vaga que esteja aberta ou venha a ser aberta brevemente ou futuramente, mas também, caso você passe por todo o processo seletivo, consiga a vaga para que você se mantenha nesse emprego. Então é muito importante a gente aprender, ter noção e entender bem quais são esses dois fatores e como eles se complementam e como eles nos ajudarão a garantir que a gente consiga um emprego e se mantenha nesse emprego. E eu posso dizer a vocês, não é ter peixada, não é ou o famoso amigo que vai me ajudar a conseguir um emprego, não é ter um currículo criativo, bonito, que vai determinar se você vai conseguir um emprego e se manter nesse emprego. É basicamente você ter esses dois fatores, esses dois elementos na sua vida, na sua formação profissional que eu vou mostrar aqui a vocês. Essa imagem aí ilustra uma profissão que basicamente é uma profissão que é desejada por muitos meninos, por muitos rapazes, né? Que é se tornar um profissional do futebol, um jogador de futebol, seja aqui no Brasil e principalmente fora do Brasil, né? Na grande vitrine do mercado futebolístico que é a Europa, que é a Itália, a Alemanha, enfim, diversos países ali do continente europeu, né? E basicamente para ser um profissional dessa área, você não precisa ter nem sequer um ensino médio completo, basicamente. Você não precisa ter uma formação de nível superior, uma pós-graduação, um doutorado e por aí vai. Você só precisa ser bom de bola, mas só ser bom de bola não garante que você vai ser um profissional destacado no futebol. Ainda você pode ser o melhor no domínio da bola, mas ainda assim você vai precisar dominar certas habilidades. Dentre elas, se você quiser crescer, para quem almeja, se tornar um atleta profissional na área do futebol ou em outras áreas diversas, das diversas modalidades esportivas, você vai ter que saber falar inglês. Isso é básico, isso é mínimo no que se refere a atletas que visam a carreira internacional. Então, se é assim, em algo que muitos consideram que não se precisa de estudo, que não precisa de preparo, que não precisa de um certo investimento intelectual e acadêmico, quanto mais em diversas outras profissões no nosso dia a dia. Seja ela qual for, ainda que você não tenha, não seja necessário, não seja obrigatório que você tenha uma formação superior, uma formação técnica, ou mesmo sequer, tem um ensino médio completo, um ensino fundamental completo, mas ainda assim você vai precisar desenvolver essas duas habilidades, essas duas competências,
que vão garantir que você consiga um emprego e se mantenha no emprego. Vale salientar, por meio desse exemplo, né, do Neymar aí, com esse outro jogador, dessa analogia em relação ao futebol, que um atleta, para ser um bom atleta, ele não só precisa ser bom de bola, mas também precisa aprender a se relacionar bem com sua equipe, com seu time, com seu técnico, a transmitir uma imagem positiva sobre a sua própria pessoa, até porque todo atleta de futebol normalmente é uma marca, né? É um garoto propaganda, é um cara que vai usar a sua imagem para promover diversos tipos de produtos, bens, serviços, empresas e causas. Então, diversas questões precisam ser trabalhadas na vida de um atleta. Diversas questões precisam ser observadas. E basicamente esses dois fatores, como vocês podem ver aí, é o soft skill e o hard skill. O que são essas coisas? O que são isso, Felipe? Eu não consegui entender. Tá em inglês isso aí. Que danada é soft skill e hard skill? São duas coisas distintas, mas que se complementam e que se relacionam. Como eu disse antes, né? O que são soft skills e o que são hard skills. São duas ferramentas que vai garantir que você consiga um emprego, mas que também você se mantenha no emprego e até mesmo consiga evoluir, prosperar em qualquer emprego que seja. Basicamente, as hard skills são competências e habilidades técnicas. Como assim, Felipe? Que coisas são essas? Que competências e habilidades são essas? Como vocês podem ver aí na imagem, eu ilustrei, né, essa questão da hard skill com a imagem de um rapaz se formando, se graduando, né, quer seja no ensino médio, quer seja uma graduação de nível superior, e quando chega nesse momento de graduação, de formação, o que ele recebe? Porque não está aqui próximo de mim, mas recebe um canudo, ou um diploma, ou um certificado que demonstra e evidencia que aquela pessoa dedicou X tempo, X esforço, X dinheiro para uma formação específica, quer seja ela uma graduação de nível superior, uma pós-graduação, especialização e por aí vai, ou mesmo um curso técnico, um curso profissionalizante, alguma formação que lhe confira um certificado, que lhe confira um diploma, em que ela tenha que ter feito testes práticos, cursos, qualificações, enfim. Tudo isso acaba entrando dentro dessa questão das competências e habilidades técnicas. Basicamente, é todo aprendizado adquirido e que pode ser demonstrado em aspectos físicos ou tangíveis. Por exemplo, se você sabe ler e escrever, é uma hard skill. Basicamente, você é uma pessoa alfabetizada, é uma pessoa que sabe ler e escrever e que pode demonstrar isso de maneira física, de maneira tangível, onde as pessoas podem pegar e ver. Se você é uma pessoa que sabe escrever bem um livro, você pode imprimir esse livro, esse conteúdo, e as pessoas podem pegar, ler, compartilhar, vender e por aí vai. Basicamente, é toda a competência e habilidade que um profissional tenha, que um trabalhador tenha, que ele pode evidenciar isso e demonstrar isso de maneira física, de maneira tangível. Ainda que, por exemplo, você faça um curso e adquira uma carga de conhecimento que não é tangível, que não se pega o conhecimento, mas você pode demonstrar e evidenciar que você tem esse conhecimento de maneira tangível, por meio de um diploma, por meio de um certificado que ateste o conhecimento que você tem. Por exemplo, uma pessoa passa anos e anos estudando medicina, estudando direito, ela vai evidenciar isso através do seu diploma, do seu certificado, que valida que você estudou, que valida que você se preparou e foi preparado para exercer determinada profissão, para exercer determinadas atividades profissionais, determinadas atividades humanas. Então, basicamente é isso. Se deu para entender bem, as hard skills, ou as chamadas competências e habilidades técnicas, basicamente se compõem de habilidades e competências que vocês podem comprovar por meio de diplomas, de testes práticos, de cursos e de outras qualificações que vocês fizeram. E isso de maneira física ou mesmo tangível, né? De maneira que as pessoas possam ver, tocar, ouvir, sentir, enfim, se beneficiar de uma maneira mais direta disso tudo. E o que são as soft skills?
são competências e habilidades pessoais e comportamentais. Aí daí você já tira, né? Se são competências e habilidades pessoais e comportamentais, logo não são tangíveis, logo não são físicas, mas ainda assim você pode ver que elas se evidenciam de diversas formas. E essas soft skills, você, para percebê-las ou para analisá-las ou mensurá-las, né, ou mesmo se beneficiar delas, isso exige uma convivência diária, isso exige conversa, bate-papo. Num processo seletivo exige testes psicológicos e comportamentais e até mesmo dinâmicas de grupo que vão evidenciar se um candidato A ou B tem certa competência, certa habilidade que a empresa requer ou que o cargo requer. Por exemplo, se a pessoa vai ocupar um cargo de gerência, um cargo de chefia ou de liderança, ela pode provar que tem diversas hard skills, que tem diversas qualificações profissionais, diversos cursos, diversas formações, mas vai ser necessário e, de certa forma, obrigatório que essa pessoa saiba lidar com gente, saiba gerenciar equipes, saiba liderar, motivar, conduzir pessoas. E isso entra já no campo da soft skill. E no processo seletivo para um cargo de gerência, para um cargo de chefia ou liderança numa empresa, essas competências e habilidades vão ser e devem ser analisadas, observadas e mensuradas. Ou seja, se você for participar de um processo seletivo de uma vaga como essa, por exemplo, você tem que ter as duas coisas. Em todo e qualquer processo seletivo você tem que ter essas duas habilidades, as hard skills e as soft skills, as habilidades técnicas e as habilidades pessoais e comportamentais, não somente em cargos de liderança e de chefia. Hoje em dia, algo muito básico que se pede em qualquer processo seletivo é você saber trabalhar em equipe, ou traduzindo em miúdos, é você saber trabalhar e lidar com gente. É você saber ouvir ordens e obedecer e cumprir. É você saber ser educado, ser gentil, ser prestativo, ser ético no seu trabalho. Enfim, existem diversas soft skills que são importantes e que merecem ser destacadas, como a questão da liderança, da ética, da empatia, né, pelas pessoas, de se colocar no lugar do outro, do espírito de equipe ou do trabalho em equipe, da flexibilidade, não ser uma pessoa rígida e que não muda, que simplesmente lida com as adversidades e as pressões do dia a dia de trabalho e não consegue mudar para melhor, principalmente, né? E também facilidade de comunicação e várias outras soft skills que eu poderia citar aqui na aula, mas acabaria me delongando demais. Mas, basicamente, são essas as características, né, das soft skills. E tanto as habilidades pessoais e comportamentais, quanto as habilidades técnicas, são muito importantes, como eu disse, galera, para você conseguir um emprego, mas também para você se manter no emprego. Por exemplo, esse exemplo aí da imagem, uma equipe de saúde, né, de profissionais da saúde, aí podem estar, por exemplo, um médico, um fisioterapeuta, uma enfermeira, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, enfim, diversos profissionais podem estar aí buscando uma solução para o problema de um paciente. Eles precisam ter o conhecimento técnico para exercer a profissão deles e exercê-la muito bem, mas também eles precisam ter as competências e habilidades humanas, pessoais e comportamentais que são necessárias para o exercício da profissão deles. Por exemplo, todo médico, todo profissional de saúde deve saber ter uma empatia, né? Desenvolver uma compaixão, ou mesmo a empatia de saber se colocar no lugar do outro para exercer muito bem o seu trabalho. Por exemplo, se um médico vai comunicar ou um enfermeiro vai comunicar a morte de um parente, ou mesmo um estado de doença terminal, ou certos tipos de doenças, né, como um câncer, e várias outras moléstias. Ele tem que saber se colocar no lugar daquela pessoa, pensar em como comunicar aquilo, em como orientar a pessoa,
em como, de certa forma, consolar, né? Demonstrar que está ali sentindo a dor daquela pessoa e que está disposto a ajudar aquela pessoa a melhorar ou a lidar com aquilo da maneira que ele pode. Então, seja onde for, ambas essas habilidades precisam ser desenvolvidas. Claro que cada um em seu contexto, cada uma em maior ou menor relevância, mas precisam ser desenvolvidas por todo e qualquer profissional. Até mesmo se você for um operador de caixa no supermercado, você precisa ter essas habilidades. Por exemplo, você precisa saber, se você for um operador de caixa, saber ler e escrever, que é algo mínimo e muito básico e essencial, e saber fazer contas de matemática, as 4 operações básicas da matemática. Porque, por exemplo, se o caixa registrador der um defeito, se faltar energia, você vai depender só do computador para passar troco. Enfim, fica a questão, né? Mas também você tem que aprender a lidar com as pessoas. Por exemplo, se no supermercado que você tá trabalhando vem uma pessoa cega, vem uma pessoa com algum tipo de deficiência ou de limitação, é muito importante que você se coloque no lugar daquela pessoa e procure ajudá-la de alguma forma, atendê-la bem de alguma forma. Então, essas duas habilidades são essenciais, galera, são essenciais. E em todo o processo seletivo, ambas as habilidades, ambas as competências devem ser avaliadas e buscadas nos candidatos. E cada vez mais eu observo que essas competências e habilidades são avaliadas e são buscadas. Atualmente eu estou trabalhando, né, por ocasião que eu gravo essa aula e disponibilizo para vocês, eu estou empregado, estou trabalhando. Mas antes de entrar nesse trabalho, eu passei por diversos processos seletivos onde as minhas competências pessoais e comportamentais foram observadas e medidas por meio de alguns testes, por meio da gravação de vídeo currículo, por meio da redação de textos escritos também, porque é avaliado o aspecto técnico, mas também o aspecto comportamental e pessoal da minha pessoa ou de quem quer que seja que participe desse tipo de processo seletivo. E isso tem sido cada vez mais usado para qualquer e diversos tipos de cargos. Então, se você vai participar de um processo seletivo, você tem que ter ciência que não somente o aspecto ou o lado técnico da sua pessoa, da sua vida vai ser observado, mas também o aspecto pessoal e comportamental. Por isso que alguns tipos de perguntas vão ser feitas também. Como você lida quando está sob estresse e pressão? Como você descansa, aproveita seu tempo de lazer? Certas perguntas são feitas buscando saber o seu lado pessoal, o seu lado comportamental também, e até mesmo como você se expressa, se você demonstra ser uma pessoa confiável e confiante, se você demonstra ter liderança, ter uma atitude de iniciativa, uma prontidão em servir e ajudar os outros. Então, se atentem a isso sempre que participarem de qualquer processo seletivo, porque essas duas competências e habilidades vão ser observadas e vão ser analisadas e buscadas, e vocês mesmos devem buscar desenvolver essas duas competências. Não somente esperar que o mercado avalie vocês, que um recrutador, um entrevistador, um psicólogo, uma empresa qualifique, quantifique, enfim, observe, julgue vocês. Mas vocês mesmos devem buscar se qualificar no lado técnico, na formação acadêmica de vocês, na qualificação profissional de vocês, mas também buscar melhorar como pessoas, como seres humanos, como alguém que vai estar ali exercendo um cargo ou função, mas não é um robô, é uma pessoa, é um ser humano. Então, busquem desenvolver as qualidades de um bom ser humano, de uma boa pessoa, de um bom profissional. E, por último, eu gostaria de deixar essa frase aí para vocês refletirem, né? Que as hard skills, as habilidades e competências técnicas podem te garantir um emprego. Um currículo lá, poxa, Felipe, eu entreguei meu currículo tá cheio de qualificação técnica lá, eu fiz faculdade federal, pública, enfim, eu estudei em Harvard,
na Oxford, enfim, em diversas faculdades internacionais aí. Eu fiz um MBA, uma pós, eu tenho uma certificação tal que prova a minha proeficiência em inglês e por aí vai. Tudo isso pode te garantir um emprego, mas se você não tiver bem desenvolvida as suas soft skills, as suas competências e habilidades pessoais e comportamentais, facilmente e rapidamente você vai acabar perdendo seu emprego, você vai acabar sendo demitido, você vai acabar não sendo promovido, ou mesmo se você perder seu emprego, vai ser difícil e demorada a sua volta ao mercado de trabalho. Então, as suas competências e habilidades técnicas podem te garantir um emprego, mas somente as suas competências e habilidades pessoais e comportamentais te manterão nele. É que nem esse avião aí, né? Ele tem todo o aspecto técnico, todo o aspecto de engenharia aeronáutica para ele levantar voo e iniciar, né, a decolagem dele. Mas somente o lado comportamental e pessoal é que vai manter ele lá em cima. Ou seja, o lado de alguém que vai estar conduzindo essa aeronave, esse mecanismo, né? Vai estar direcionando ele, vai estar dando rumo, vai estar controlando, vai estar melhorando, vai estar ajustando coisas. Então, tudo isso é muito importante. Eu gostaria de agradecer desde já quem está acompanhando as nossas aulas. Eu espero que cada uma dessas aulas ajude vocês e abençoe a vida de vocês de alguma forma. E no demais, até a próxima aula. Se puderem, curtam, comentem e compartilhem a nossa aula aí com seus amigos, vizinhos, conhecidos, familiares, colegas de escola ou mesmo de trabalho. E aqui quem fala é Felipe, da Universidade Hajam Vargas.